aplicativo que você recomendou, negócio de louco, pô. Ele é muito bom. Eu falei, cara, ele vou deletar todos os outros. Eu falei, pô, já deveria ter feito isso. Se você tem um SofaScore, você não precisa de mais nada. Se tem um SofaScore, você está muito bem resolvido. Você tem muita informação, mapa de calor dos times, classificação em tempo real, o tempo real dos jogos, sai gol, ele avisa. É muito rápido, é mais rápido do que a transmissão. É impressionante, né? Então vale a pena você ter. Aliás, não é que vale a pena, você tem que fazer o download do aplicativo. Não dá para você que gosta de futebol ou de esportes em geral andar por aí com um celular que não tem ali disponível o aplicativo SofaScore, que você também pode acessar pelo browser. Eu estou aqui, por exemplo, no computador, já acessei e vou aqui compartilhar com vocês pelo browser do meu computador a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada no SofaScore. E você vê aí como está a classificação. O Fortaleza é o primeiro, tem 48 pontos e 23 partidas disputadas. O Botafogo tem um ponto a menos, 47, mas já fez 24 jogos. Atenção! Sábado, 9 da noite, Rio de Janeiro, Newton Santos, Engenhão. Botafogo e Fortaleza vão se enfrentar. Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um detalhe. Os dois estão fora da Copa do Brasil, então não terão compromissos de meio de semana. Os dois estão nas competições da Comebol. Botafogo na Libertadores e Fortaleza na Copa Sul-Americana. Correto? Então, diante disso, o que temos? Um confronto de duas equipes que estão ali nas duas primeiras posições e que vão se enfrentar no sábado, sendo que elas se preocupam só com esse jogo. Deve ter tudo para ser um jogaço. Depois vem o Palmeiras, que tem aí 44 pontos, mas já fez 24 jogos, né? Exemplo do Botafogo. Então o Palmeiras tem 4 pontos atrás do Fortaleza e tem um jogo a mais. Ou seja, se o Fortaleza vence esse jogo atrasado, que é contra o Inter, ele vai a 51. Então ele abre 7 em relação ao Palmeiras, a grosso modo. O Flamengo tem 44 como o Palmeiras, perde no saldo de gols, mas tem 23 jogos. Ou seja, em tese, o Flamengo poderia reduzir essa distância para o Botafogo, ele se igualar em pontos ao Botafogo, vencendo o jogo atrasado, ficaria atrás no saldo de gols, o Botafogo tem um saldo melhor, né? E está 4 pontos atrás do Fortaleza, aí tem o mesmo número de jogos, ou seja, tem que torcer para o Fortaleza perder pelo menos um jogo, empatar e ganhar do Fortaleza lá no Ceará, que os dois ainda vão se enfrentar. Muito campeonato pela frente. Aí vem o São Paulo com 41 pontos, também em 24 jogos, o Bahia tem o mesmo número de partidas e 39 pontos ganhos, o Cruzeiro, que vem caindo, né? Você vê aqui, ó, nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro disputou 12 pontos e fez apenas 2. O Cruzeiro perdeu, né? Hoje para o Internacional, e antes tinha perdido para o Fortaleza. Na sequência, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro e depois empatou com o Vitória. 4 jogos, o Cruzeiro, com muitos reforços e tudo mais, despencou na tabela porque fez apenas 2 pontos em 12 disputados, né? Abaixo o Atlético também, que não vem nada bem, tem campanha idêntica nas últimas 4 partidas, 2 pontos em 12 disputados, 30 pontos só em 22 partidas. Com 21 jogos, o Atlético Paranaense, que amanhã enfrenta o Vasco, tem 29 pontos. O próprio Vasco, 22 jogos, 28 pontos, pode passar o Atlético se vencer amanhã. O Internacional finalmente chegou a 20 partidas, ainda está bem atrás, 4 em relação aos times que jogaram todas as rodadas até aqui e tem 28 pontos. O Juventude tem 23 jogos e 28 pontos. O Grêmio, 22 jogos e 27 pontos. Veja que os 3 gaúchos estão próximos ali, Inter, Juventude e Grêmio. Depois aparece o Red Bull Bragantino, que também vem despencando na tabela do Campeonato Brasileiro. Veja bem, ó, últimos 5 jogos, 15 pontos disputados, 2 pontos ganhos pelo Bragantino, no empate com o Vasco 2-2, empate com o Corinthians 1-1, mas perdeu para o Fluminense, perdeu para o Fortaleza, ambos em casa, e fora para o Flamengo, há pouco, no Maracanã. Aí o Criciúma aparece em 15º, tem 25 pontos em 22 jogos. O Fluminense, numa grande reação, o Fluminense tem 24 pontos em 23 jogos, né? Nos últimos 5 jogos, o Fluminense disputou 15 pontos e fez 10, né? Venceu 3, empatou 1. Depois vem o Vitória com 22, o Corinthians com 22, ambos já com 24 jogos, Cuiabá 22 jogos, mas só 18 pontos, e o Atlético Goianiense já alcançou o Cuiabá, mas tem 24 jogos, 2 a mais em relação ao time lá do Mato Grosso. Mas preste atenção no detalhe, o Corinthians, que vai enfrentar o Flamengo no domingo que vem em São Paulo, o próximo adversário do Flamengo é o seu Corinthians, no estádio de Itaquera, na arena de Itaquera, né? Só um instantinho aqui, gente, que eu estou de olho aqui na coletiva, né? E vamos ver aqui se já começou. Só um instantinho, deixa eu só dar uma acessada aqui rápida. Porque os caras da Flá TV tiram do ar. Tá rolando. Voltaremos em breve com a coletiva. Então, beleza, é o que está informando ali. Então, seguindo aqui a tabela. O Corinthians, vejam bem, o Corinthians marcou nos últimos 15 pontos que disputou, só 3, em 3 empates. 2 derrotas. 22 pontos, 24 jogos. O Fluminense, o Corinthians tem que passar o Vitória e o Fluminense para sair do rebaixamento, correto? O Fluminense já tem 2 a mais que o Corinthians e um jogo a menos.
E o Fluminense vem numa crescente. O Criciúma tem 2 jogos a menos e tem 3 pontos a mais que o Corinthians. O Bragantino, que vem despencando, né, tem 2 jogos a menos e 5 pontos a mais que o Corinthians. Ou seja, tá difícil, tem que passar pelo Vitória, que hoje perdeu para o São Paulo por 2-1, e encontrar mais uma vítima para ser superada, para escapar do rebaixamento do Corinthians. Só que está aumentando a distância do Corinthians para essas equipes. Se o Flamengo vencer o Corinthians no domingo, e Fluminense, Criciúma, Bragantino pontuarem, hein? O Criciúma tem jogo atrasado para disputar essa semana, inclusive, vai ficar muito complicado. Claro que tem muito jogo ainda, mas é uma situação para lá de assustadora a do Corinthians, um time que tem uma enorme dificuldade para marcar os gols. Hoje o Pedro Raul perdeu um gol incrível. Então você viu a tabela do SofaScore, faça download do aplicativo, link na descrição e também nesse QR Code que está aqui na tela. O SofaScore é nosso parceiro, também participa dessa live, apoiando aqui a nossa live aqui no canal. Daqui a pouco vai começar a coletivo, vejamos o que vai falar o filho do Tite, que hoje ficou à beira do campo. O Tite, como vocês sabem, teve um problema cardíaco, depois lá daquela tensão toda no jogo em La Paz contra o Bolívar. O Flamengo perdeu, mas se classificou, muita tensão, um jogo muito tenso, muito assustador até em dado momento, né? E porque parecia que ia sair o segundo gol. Nossa, os jogadores se arrastavam àquela altura. Então, o Tite passou mal, né? Voltou ao Brasil, foi internado e hoje não ficou à beira do campo. Vejamos se ele poderá trabalhar quarta-feira lá em Salvador, quando o Flamengo enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. E claramente vai ser o time com força máxima de momento. Hoje poupou jogadores, quer dizer, o que vai acontecer? A sequência do Flamengo, né? Vamos colocar aqui até a sequência de jogos do Flamengo no SofaScore. Deixa eu só acessar aqui a página do Flamengo.